Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, a igreja, a paz que Ele dá ao mundo para nos ensinar. Queremos estar novamente com o Senhor, na comunhão dos santos e na união dos justos. Queremos estar como noiva santificada, esperando o noivo, aguardando o noivo, porque ele é aquele que nos dá salvação, que nos dá a vida e vida em abundância, em vida eterna. E hoje nós vamos estudar nesse vídeo a parábola das 10 virgens, que se encontra lá em Mateus capítulo 25, dos versos de 1 a 13. De 1 a 13, desculpa. Do primeiro até o 13º versículo, Jesus conta essa parábola, né? Jesus está ali no meio dos seus discípulos e apóstolos e ele começa a exortar quanto à vinda do Filho do Homem. E ele começa a dizer então o seguinte, lá em Mateus 25, a partir do verso 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. Noiva que é Jesus, a noiva santificada é a igreja. E aí diz assim, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas levando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. E tá dando o esposo, todos quenejaram, todos e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante dos que vendem, e comprai para vós. Mas as prudentes respondem, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondendo, disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que vem o vosso Senhor. Essa escritura, ela nos ensina sobre a vinda do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É Jesus, a noiva santificada do Cordeiro, é a igreja. E quando vemos a parábola das 10 virgens, percebemos que existem dois tipos de igreja.
dois tipos de questão, os loucos e os prudentes, né? Os prudentes são aqueles que vigiam, que estão em oração, que buscam a intercessão, que estão no caminho do Senhor, independente das coisas estiverem boas ou más. E os loucos, ou as loucas, são aqueles que estão apostatando da fé, que estão longe dos caminhos de Deus, que talvez nem estão apostatando, mas que não estão dando o devido valor às coisas que realmente importam. O texto vai dizer que 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Aqui nós vemos, né, uma divisão entre as 10 virgens. Nós precisamos perceber também que Jesus, ele ensina as 10 virgens, né? Ele diz as 10 virgens para estarem preparadas, mas somente 5 delas estavam preparadas. Mas por que, pregador? Porque nós realmente, muitos de nós se perdemos ao longo do caminho. Na parábola, né, do semeador, a gente aprende sobre isso, né? Que muitas sementes foram deixadas à beira do caminho, né? E muitos de nós são essas sementes que são deixadas à beira do caminho. Mas aí, voltando para o texto da parábola em Mateus 25, a gente aprende que as loucas, elas não estavam preparadas. E o que significava óleo? O óleo significava o sacerdócio, mas também significava um simbolismo, né, da fé, de nós estar alicerçado, enraizado em Jesus Cristo. E aí, quando aprendemos sobre as virgens prudentes, elas nos ensinam algo extraordinário, algo que nós, como cristãos, precisamos compreender, que mesmo em meio às dificuldades, nós precisamos estar preparados. Porque o Senhor, ele não quer o teu dinheiro, o Senhor não quer o teu prestígio, não. Ele quer que você se renda a Ele. Então, as prudentes, elas entenderam isso. Elas entenderam que elas estavam em busca do reino dos céus. Elas entenderam que elas precisavam fazer a sua parte, que o Senhor faria o resto, né? A gente sabe que nós nunca vamos conseguir encher o copo, porque a raça, ela não vem de nós, mas é dom de Deus. Então, mesmo os prudentes, sabendo disso, elas sabiam que elas não poderiam ser salvas por elas mesmas, porém elas tinham a consciência que elas precisavam fazer a sua parte. Hoje vemos uma igreja que não ora mais,
que não busca mais ao Senhor, que não está mais comprometida com as coisas do alto. O próprio Senhor Jesus, ele disse: outro é joio e outro é trigo. Querido, o óleo que eu já disse isso, mas o óleo que simboliza, né, que o sacerdócio também simboliza a nossa fé. E aí o texto vai dizer, mas as prudentes responderam, não, as prudentes elas já estavam com o olho comprado, elas já estavam com as lâmpadas acesas. As prudentes, não, os irmãos prudentes estão orando, estão jejuando, estão buscando, estão intercedendo. E aí vem as roupas e dizem: não, mas peraí, nos dá o vosso azeite, né? Nos ajude na salvação. Não deixe a gente ficar de fora. Querido, Jesus, ele sempre ensinou a tudo doar. Mas a salvação era uma coisa individual que tu não pode fazer pelos outros. A exaltação em família, né? Mas a salvação individual. A gente sabe que as prudentes, elas não estavam sendo imorais ou erradas em não dar óleo, não. Elas somente estavam dizendo que aquilo era algo que não podia se pensar. E tem muita gente na igreja, no meio cristão, é que eu não estou falando de uma igreja específica, eu estou falando, tem muita gente no meio do povo de Deus querendo ter uma luz de outra pessoa, querendo pegar um testemunho que não é dele para ver se ele consegue se converter. Queridos, você não tem que pegar testemunho emprestado, você tem que dobrar seu joelho e pedir que o Senhor te dê a sua direção. Hoje vivemos numa época, repito, em que muitos não querem pagar o preço do Evangelho. Querem sempre ir pelo caminho mais fácil e a Bíblia diz que não é assim que funciona. E eu não estou falando isso como uma palavra para te criticar. Não, eu estou falando isso como uma voz de advertência. Porque o versículo 13 diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que vem vosso Senhor. Precisamos entender que ele pode vir hoje e nós vamos estar preparados. Tiago, mas a gente nunca vai ser perfeito, pecador, a gente nunca vai conseguir alcançar a perfeição. Com certeza pelos nossos pés não. Mas a Bíblia diz que depois de tudo que pudermos fazer, o Senhor enche o resto. Só que tu precisa fazer a tua parte. O Senhor, ele te ama e ele vai, se tu for fiel, a graça né, pelo sangue do Senhor, a graça te absolve, mas você precisa fazer a sua parte. Então, querida, minha palavra para você hoje é que hoje
você possa ser uma noiva santificada. A noiva que tem olho na lâmpada e que a lâmpada está acesa. Que você seja um estandarte para as nações. Que você possa pregar o Evangelho como se o Senhor fosse voltar hoje. Porque muitos naqueles dias, no sermão profético lá de Mateus, né, capítulo 5 em diante, Jesus disse, muitos virão em meu nome dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos milagres, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome falamos em língua de Jesus vos dizia, apartai-vos de mim, malditos, porque não me conhecem. Então, hoje eu quero trazer, né, como uma voz de advertência que o Senhor, Ele te ama, mas Ele não vai dividir o teu coração com o inimigo. Se você pensa que você pode dar jeitinho brasileiro com o Senhor, não pode. Porque Ele é gracioso, mas Ele também é justo. Ele é benevolente, mas Ele também age com justiça, também é justo. Então, querido, entregue a sua vida ao Senhor hoje. Confie no Senhor de todo o teu coração. Reconhece em teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, né? Eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não o fazeis, não tendes promessa alguma, disse um profeta certa. Sei que o Senhor tem muitas bênçãos para você. Sei que o Senhor te ama, que Ele quer você do seu lado, mas você precisa fazer a sua parte. A salvação é pela graça, não vem de vós, é dom de Deus, mas você precisa fazer a sua parte. Então, que você possa querer na raça, mas que você possa também fazer a sua parte. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o ódio que possa resplandecer sua luz sobre ti, tenha muita misericórdia de ti e te dê a paz.